Olá, sou a professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos e na nossa aula de História de hoje vamos falar sobre meios de transportes. Por que vamos falar desse tema hoje? Vamos lá. Nós começamos a falar nas nossas aulas de história sobre histórias das cidades, histórias das ruas e hoje sobre os meios de transporte. Sem as ruas, seria impossível a existência das cidades. E seria impossível transitar de carros, carroças, bicicletas, que são os meios de transporte. Eles também evoluíram com o passar do tempo e eles têm também a sua história, inclusive cada um deles. E vamos falar um pouquinho hoje sobre essa importância da evolução dos meios de transporte, também que contribuiu para a evolução das cidades, para a evolução da sociedade no geral. Então vamos começar a falar. Nós temos vários tipos de meios de transporte diferentes de hoje. Vários. Mas será que antigamente esse número de meios de transporte também existia? A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Por que ele foi essencial para o desenvolvimento da humanidade? Você consegue perceber a importância da evolução dos meios de transporte? Então vamos voltar um pouquinho lá atrás e vamos falar desses meios de transporte de antigamente. A gente tinha aí, olha, as pessoas que eram chamadas de nômades, elas viviam antigamente, tempos muito antigos, e eles usavam a própria caminhada. Eles caminhavam longas distâncias e isso demandava tempos muito longos de caminhada. Mas eles tinham somente esse recurso para se locomover. Com esse recurso que era o caminhar, eles tinham situações que geravam muito desconforto. Nessas épocas muito antigas não existiam sapatos, não existiam proteção para os pés, então dificultava a locomoção e até mesmo levar equipamentos não existiam. Por exemplo, eu queria transportar algum alimento, eu precisava carregar esse alimento no ombro, no braço e transportar. Então, era muito difícil o transporte de qualquer que seja o material que eu fosse transportar e eu não conseguia transportar por longas distâncias, eu conseguia transportar por períodos menores, dias menores. Então as pessoas de antigamente eles caminhavam muito e alcançavam distâncias que hoje seriam impossíveis fazer se fossem a pé, fossem através de caminhada. Então surgiram dizem que um dos meios de transportes mais antigos é o aquático. O que quer dizer o aquático? Antigamente usava-se as canoas, os troncos de árvores para fazer distâncias através da água, dos rios, dos lagos, e aí eu conseguia transportar de forma uma quantidade maior de algum produto, de algum material, por uma distância maior. Então eu conseguia usar um recurso natural, que era o rio ali, para transportar. Depois nós tivemos a evolução, chegamos aí nos navios, nos barcos primeiro, né? Eram embarcações menores que também usavam os rios e depois foram para os mares, para fazerem distâncias ainda maiores. E aí eram usados canoas, botes, troncos, bambus, tudo que fazia parte desse transporte aquático, que dizem ser um dos primeiros transportes, meios de transporte que surgiram. Existem também comentários, estudos sobre os trenós, que eram aqueles meios de transporte que são, na verdade, né, usados na neve. As pessoas usavam troncos mais finos na parte de baixo e eles puxavam esses troncos que deslizavam pela neve, ajudando a distribuir esse peso do que eles estavam carregando e eles conseguiam transportar por distâncias maiores. Então, existe uma evolução e toda uma história atrás dos meios de transporte. E aí veio a evolução, a grande evolução, que foi o surgimento da roda. Além do surgimento da roda,
que favoreceu na evolução dos meios de transporte. A gente usa hoje a roda em grande parte dos meios de transportes que temos aqui na nossa sociedade, e a invenção foi um grande salto na evolução dos meios de transporte. Além da roda, vocês devem observar aí na imagem que os animais foram domesticados. O que quer dizer domesticado? Animais de grandes portes, como cavalos, eles usavam burros, eles usavam bois para transportar essas carroças com alimentos, com mercadorias. Isso facilitava também a evolução da economia, a evolução do crescimento social para transporte dessas mercadorias de pessoas. Antigamente, as carruagens, né, as carroças, elas tinham a função de transporte de mercadorias, mas tinham as carruagens que eram itens de luxo, que transportavam pessoas, e viagens longas eram feitas através das carruagens, das carroças. Então elas ajudaram muito na evolução. E aí a gente tem um pouquinho para frente, por que a gente teve um grande boom aí dos meios de transporte, dessa evolução, com a chegada da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial no século XVIII. O que aconteceu? Um grande número de mercadorias foram sendo fabricadas, as indústrias cresceram muito e eles precisavam escoar essas mercadorias para outras partes dos países, para outros países, na verdade, para outras cidades. E aí, junto com essa Revolução Industrial, que era essa revolução das indústrias, veio a evolução dos meios de transporte. Várias pessoas pensando como evoluir, como transportar cargas maiores, conteúdos maiores para outros lugares. Então, com o avanço da tecnologia, com estudos, com engenheiros, com pessoas preparadas para o desenvolvimento, foi inventada o motor. E o motor foi muito importante porque ele conseguiu agregar, olha aí, formas diferentes de locomover. Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizado no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. Então tinha sim esse pensamento sobre transportar materiais e cargas também, além de pessoas. Vamos então começar sobre a invenção da roda, que há 6.000 anos atrás a gente teve a grande evolução com a vinda da roda. Ela foi um marco na evolução dos meios de transporte. Depois surgiram os barcos a vapor. Os barcos a vapor surgiram em 1807, quando estudiosos daquela época conseguiram fazer um barco com um motor que era movido a vapor para ajudar nessa locomoção. Ele foi mais rápido e mais eficiente do que o barco a vela. Então, ele transportou com mais segurança e mais rapidez. Houve uma evolução e hoje nós temos aí grandes navios, grandes embarcações responsáveis por todo esse transporte. Surgiram os transportes ferroviários. Em 1830, George Stephenson, ele apresentou a primeira locomotiva transportada a vapor. Eles conseguiram transportar nessa locomotiva muitas toneladas de material. Isso foi um grande salto para o transporte da indústria. Isso ajudou muito no desenvolvimento industrial. E a invenção do automóvel moderno, né? A gente não tinha automóvel, não existia carro, não existia esse meio de transporte automóvel. Ele veio um pouquinho para frente, em 1886, com Carl Benz, e houve uma grande discussão sobre a construção. Eles formaram uma fábrica e logo essa sociedade com uma outra pessoa teve um desentendimento, mas o marco aí ficou sendo o Carl Benz como o inventor do automóvel que a gente tem hoje, né? Claro que com uma grande evolução. Os automóveis de antigamente não são parecidos com os automóveis de hoje. Isso foi evoluindo. Surgimento da aviação comercial. Em 1906, eu coloquei aqui os irmãos Oliver e Wilbur e Santos Dumont.
o tão famoso 14 bis. Quem aí já ouviu falar desse feito de Santos Dumont? Foi o 14 bis, a gente fala de um equipamento aí de mais ou menos 290 quilos, né? Era muito pesado para levantar do ar, e aí ele veio aí trazer o primeiro salto para a aviação comercial. Vocês precisam entender que todo meio de transporte ele tem uma evolução, né? Ele começou aí, Santos Dumont deu um salto dizendo que era possível. Ele mostrou num feito que foi que aconteceu na presença de várias pessoas. Então veio para a história como o primeiro avião comercial da época, que poderia fazer transporte comercial. E aí a gente começa também o início de transportes espaciais. Quando a gente fala de transporte espacial, a gente tem uma ideia de um belo foguete grande, muito bem estruturado. Não, isso é de agora. O estudo dos foguetes em 1926 começou com Robert, e olha lá o primeiro foguete o protótipo, né, que ele fez, que não voou grandes distâncias, não fez um sucesso tão grande, mas deu início à história dos transportes espaciais. O que a gente tem hoje, a evolução dos satélites, a evolução dos foguetes, vem daí, de 1926. E aí, a gente tem vários tipos de meios de transporte. Em uma outra aula, nós vamos falar de diferentes meios de transporte. Houve uma evolução e a gente conseguiu chegar em várias formas diferentes de meios de transporte. E aí, os meios de transporte são úteis em nosso dia a dia, pois eles facilitam nossa locomoção e nos permitem ir de um lugar a outro com mais agilidade. Claro, grandes viagens para outros países, viagens para outros continentes, isso foi muito facilitado com a evolução dos meios de transporte. E para a atividade de hoje, eu vou pedir para vocês. Você usa algum meio de transporte hoje em dia para se locomover para o trabalho, para a escola ou até mesmo para um passeio? Você já utilizou algum meio de transporte? Utiliza? E fale um pouquinho sobre isso em seu caderno. Se você já consegue escrever, eu gostaria de um parágrafo sobre meio de transporte que você usa. Se você ainda não escreve fluente, então você pode escrever pelo menos o nome do meio de transporte que você usa. Aproveite para associar aí a nossa aula de português, a nossa aula de história e aprender um pouquinho sobre os meios de transporte. Um bom estudo para todos vocês, e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED-GV. Um bom trabalho a todos, até a próxima aula!